Olá, crianças! Aqui é a professora Edla dos Anjos. Estamos com mais uma aula de matemática. Ouvi vocês daqui. Crianças, vamos aqui comigo ver o que tem de bom para hoje? Tem muita coisa boa para hoje. Vem comigo, crianças. Aula 17. Eixo, números e operações. Conteúdo: frações comuns, metades, terços, quartos, quintos, sextos e oitavos, usando materiais concretos. Habilidade: reconhecer e representar o número fracionário em situações significativas e concretas. Crianças, chegou a nossa hora de estudar. Vamos estudar matemática? Oh, aula boa e divertida! Vem comigo, crianças, hora de estudar! O que é uma fração? É dividir em partes iguais. O que é uma fração? É dividir em partes iguais. Fração é um número que representa uma ou mais partes iguais, em que foi dividida uma unidade, que chamamos também de um inteiro. Fração é um número que representa uma ou mais partes iguais, em que foi dividida uma unidade, que chamamos também de um inteiro. Laranja inteira. A laranja inteira é uma unidade. Representa-se com o número 1. Laranja inteira. A laranja inteira é uma unidade. Representa-se com o número 1. Uma laranja inteira. Cada parte da laranja é fração. Cada parte da laranja é fração. A laranja foi partida em duas metades. Foi partida em duas metades iguais. Duas metades ou dois meios. Meio, duas metades ou dois meios. Crianças, fração, dividir em partes iguais. Cada pedaço dividido que foi repartido é chamada de fração. É uma fração de um inteiro, de uma unidade. Olha o exemplo da laranja que a professora acabou de citar. Uma laranja. Corto a laranja ao meio, eu tenho meio e meio. Se eu juntar os meios, eu vou ter uma laranja. Dividiu em partes iguais. Fração. Dividiu em partes iguais. Fração. Isso é fração. Crianças, vamos aqui para mais uns exemplos? Vamos comigo. Exemplo. Beto dividiu uma goiabada em 4 partes iguais e comeu uma fatia. Beto dividiu uma goiabada em 4 partes iguais e comeu uma fatia.
Representando na forma de fração, temos 1 sobre 4. Beto comeu. 4, Beto dividiu. Beto comeu um pedaço, Beto dividiu em 4 pedaços. Beto dividiu em 4 pedaços e comeu 1. 1 sobre 4. 1 quarto. 1 quarto da goiabada. Beto comeu 1 quarto da goiabada. Para o café da manhã, Jéssica fez uma deliciosa tapioca e dividiu em 6 partes iguais. Comi apenas uma parte, ou seja, eu comi 1/6 da tapioca. Crianças, pense comigo, pense junto com a professora, esse exemplo da tapioca. Jéssica fez uma deliciosa tapioca, contou com mãe e queijo. Jéssica fez a tapioca, dividiu em 6 partes iguais. Dividiu em 6 partes iguais. A tapioca muito gostosa, a professora comeu uma parte, um pedaço, que estava dividido em 6. Então, essa fração é 1/6. 1/6. Eu poderia também comer mais um pedaço, porque estava muito gostoso, a tapioca estava muito gostosa. Se eu comesse 2 pedaços, seria 2 pedaços que eu comi sobre 6. A fração é 2 sobre 6. 2 que eu comi e 6 que foi dividido. 2 que eu comi e 6 que foi dividido. Fração é uma parte de um todo. 6 partes iguais. Esse é o todo da tapioca. Eu comi um pedaço, uma parte, 1/6. Muito gostoso, eu comi outra parte, 2/6. Uma parte sobre 6 que foi dividido, 1/6. Vamos ainda nesse exemplo da tapioca, olhar uma tapioca bem gostosa e vamos falar um pouco sobre leitura de frações e formar esse número chamado fração. É um número, crianças? É um número, é a fração. É quando você divide em várias partes iguais um inteiro. Divide várias partes iguais de um inteiro. O nome desse número é fração. Vamos aqui olhar mais uma vez essa tapioca gostosa. Vamos aqui comigo? Vem comigo, crianças. A tapioca dividida em 6 partes iguais. Comi uma. 1/6. Jéssica comeu um pedaço também. Então, temos 2/6. Muito gostosa a tapioca, eu comi mais um pedaço. 3/6. Nós retiramos 3 fatias, 3 partes dessa tapioca que estava dividida em 6. 3/6. Jéssica comeu um outro pedaço. Então, temos 4/6. 4 pedaços da tapioca foram retirados de 6 pedaços que estavam divididos. 4/6.
6. Crianças, entenderam o exemplo da tapioca? Entenderam o exemplo da fração? O que é fração, crianças? O que é fração? É um número que representa uma parte de um todo e que está dividido em partes iguais. Fração é um número que representa uma parte de um todo. Isso é fração. É dividido em partes iguais. Quantas vezes nós fazemos isso no horário do lanche? Dividimos o nosso lanche. Você traz aquela laranja, divide com o seu coleguinha, né? Vocês estão lembrando disso? Leva a maçã, divide a maçã em 2 partes iguais, meio e meio, e você fala assim, é a metade. É a metade. Dividiu ao meio. Você come uma metade e seu colega outra metade. Isso é fração. Essas palavras nós ouvimos, vocês ouvem no dia a dia. Eu quero só a metade da tapioca, eu quero a metade da pizza, eu quero a metade do sanduíche. O que é metade? É dividir em 2 partes iguais. O que é a terça parte? É dividir em 3 partes iguais. Crianças, vamos aqui para mais uns exemplos sobre fração, esse número que vocês estão aprendendo, apesar de já estarem ouvindo quase todo dia, aí na casa de vocês, na escola, no shopping. Vem aqui comigo, vamos para mais uns exemplos sobre fração. Vem comigo. Exemplos de leitura e representação de frações. Metade ou meio. Metade, eu pinto uma parte, está dividido em 2 partes iguais. Então, eu tenho metade ou meio. 1/3. Eu vou pintar apenas um quadradinho. Então, eu pintei 1, mas está dividido em 3. 1, eu pintei. E 3 está dividido. 1/3. Metade ou meio, 1/3. Foi dividido em 2 partes iguais. E eu pintei 1 metade ou meio. 1/3. Foi pintado apenas uma parte. 1/3. E foi dividido em 3 partes iguais. Metade, 1/2, 1/3. 1/3. Metade ou meio, 1/2, 1/3. 2/4. Agora a professora vai pintar 2 quadradinhos. 2 quadradinhos é que nós vamos pintar, é o que foi tomado. E está dividido em 4 partes. 2 eu vou pintar e aqui é o que está dividido. 3/5. Pintar 3 quadradinhos. 3/5. 3 eu pintei. Observe que eu pintei o número que está em cima. O nome deste número, 2/4, é uma fração. É uma fração. 2/4, 3/5. 2/4, 3/5. 3/6. 3/6.
3. Esse número aqui é a quantidade que nós vamos pintar. É a quantidade que nós vamos pintar. Eu vou pintar 3. 3 quadradinhos. Por que eu vou pintar 3? 3 sextos. 5 oitavos. Foi dividido em 8 partes iguais. Essa barra. Eu vou pintar 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. O número que está em cima é o número que eu vou pintar. É o que foi tomado na fração. E o que está embaixo é o que se dividiu. São as partes que se dividiu. 5 oitavos, 3 sextos e 5 oitavos. 3 sextos e 5 oitavos. Crianças, entenderam o que é uma fração? O que é uma fração? Isso que você está falando aí. Exatamente, crianças. Fração é uma parte de um todo. É quando se divide em partes iguais e toma uma parte, que é o número que fica em cima. Crianças, agora vocês vão pegar lápis de cor, vão pegar o caderno de vocês, o lápis, e vamos para o exercitando. Vamos agora praticar. Vamos lá para o nosso exercitando. Vamos comigo? Primeira questão. Escreva as frações que representam as partes coloridas. Escreva as frações que representam as partes coloridas. Letra A, foi dividido em 2 partes e pintada uma. Letra B, foi dividido em 3 partes e está pintado 2. Letra C, foi dividido em 4 partes e está pintado 2. Segunda questão, escreva por extenso as frações. Letra A, 1/3. Letra B, 1/4. Letra A, 1 dividido para 3. Letra B, 1 dividido para 4. Terceira questão. Daniel pediu uma pizza para ele e seus 2 amigos. A pizza tinha ao todo 6 fatias, mas eles comeram apenas 3. Daniel pediu uma pizza para ele e seus 2 amigos. A pizza tinha ao todo 6 fatias, mas eles comeram apenas 3 fatias. Em forma de fração, como podemos representar o consumo da pizza pelos amigos? Em forma de fração, como podemos representar o consumo da pizza pelos amigos? Crianças, agora vocês vão ter um tempinho para pensar, para pintar os quadradinhos, para fazer os desenhos. E depois a professora volta para a correção do exercitando. Aproveitem, vamos lá, fazendo o exercitando, crianças. Até daqui a pouco.
Crianças, vamos aqui, chegou o momento da correção. Vocês já estavam esperando, eu sei, vocês acertaram, mas precisamos conferir. E nós vamos conferir agora, eu quero ouvir as respostas daqui. Eu vou ficar ouvindo vocês. Vamos conferir as respostas? Vem comigo, crianças, vamos lá corrigir. Escreva as frações que representam as partes coloridas. Letra A. Dividiu em duas partes e pintou uma. 1/2. Letra B. Dividiu em 3 partes e pintou 2. 2 que foi pintado e 3 que foi dividido. Letra C. Foi pintado 2 partes e foi dividido em 4. 2/4. Letra A, 1/2. Letra B, 2/3. Letra C, 2/4. Letra A, meio ou metade. Letra B, 2/3. Letra C, 2/4. Segunda questão, escreva por extenso as frações. Letra A, 1/3. Letra B, 1/4. Letra A, 1/3. Letra B, 1/4. Daniel pediu uma pizza para ele e seus 2 amigos. A pizza tinha ao todo 6 fatias, mas eles comeram apenas 3 fatias. Em forma de fração, como podemos representar o consumo da pizza pelos amigos? A pizza foi dividida em 6 partes e eles comeram 3 fatias. Então, eles consumiram 3/6 da pizza. 3/6 da pizza. Crianças, agora nós vamos para o nosso resumo do conteúdo. Vamos agora aqui para um lugar muito especial, com muitas surpresas boas, vocês vão gostar do nosso resumo de conteúdo. Vamos lá? Vem comigo, crianças, resumo do conteúdo. Crianças, olha onde nós estamos. Nós estamos numa festa de aniversário. Isso, a festa da Belle. Estamos na festa da Belle, na festa de aniversário dela. Por que, professora, essa festa de aniversário para esse resumo da nossa aula de hoje? Vocês estão vendo aqui esse bolo delicioso? Ele está inteiro, mas as crianças vão comer o bolo porque a Belle vai dividir esse bolo. E a nossa aula foi sobre fração. Isso mesmo, crianças. Fração é aquele número que representa o quê? Uma parte que foi retirada de um todo. Esse bolo está inteiro, mas ele vai ser dividido em partes iguais, porque nenhum coleguinha da Belle vai querer ganhar um pedaço menor que do outro. Então, o bolo vai ser dividido em partes iguais. Esse bolo delicioso vai ser dividido em partes iguais. E cada criança vai receber uma parte desse bolo. E isso, a representação é chamado de fração. Olha a matemática divertida aqui na festa da Belle. Então, para ser mais divertida, vamos lá cantar os parabéns para a Belle para dividir o bolo e vocês observem a fração que vai ser correspondente a essa divisão do bolo. Vamos lá, batendo os parabéns para a Belle? Vamos lá comigo? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades
iguais. Agora a Belle vai dividir o bolo para os seus amiguinhos. Vamos lá, crianças? Vamos acompanhar essa divisão, que é uma fração. Acompanhem, crianças. Crianças, o bolo foi dividido em 8 partes e os 6 coleguinhas ganharam uma fatia cada um. Qual a fração nós temos? O bolo foi dividido em 8 partes iguais. Os 6 coleguinhas, cada um tem um pedaço do bolo. Então, nós temos aí 6 sobre 8, 6 oitavos, 6 oitavos do bolo. 6 fatias foram retiradas do bolo e o bolo foi dividido em 8 partes iguais, 6 oitavos do bolo. Crianças, gostaram da festa da Belle? Sobraram as 2 fatias. De quem será essas 2 fatias? Uma da Belle e outra da professora. Crianças, agora nós vamos, antes de eu degustar esse bolo que está muito gostoso, nós vamos para as nossas considerações finais. Crianças, chegou o momento das nossas considerações finais. Gostaram da festa da Belle? Ela com certeza gostou também de estar com vocês. Considerações finais agora comigo. Vamos lá? Chegamos ao nosso grande finale, chegamos ao término da nossa aula, chegamos ao final. Aula boa, divertida. Agradeço a cada criança que está aí, um abraço e um beijo da professora Edla dos Anjos. Muito bom estar com vocês todos os dias, estamos aí com vocês. Agradeço também ao seu responsável, ao pai, à mãe, à tia, ao tio, o adulto que está aí com você. Crianças, um forte abraço. Amanhã ou depois a professora Edla estará aqui com vocês, estudando com vocês matemática, porque a matemática pode ser divertida e é divertida. Crianças, estudem, continuem estudando e até o nosso próximo encontro. Tchau, crianças, até a nossa próxima aula. Tchau!